Hoje eu vou registrar como eu deixei de ser desorganizada. Quando eu me casei, percebi que as coisas estavam ficando sem nenhum tipo de organização, parecia um certo desleixo. Então eu precisei me movimentar para mudar isso. Tive muita dificuldade, porque parece uma coisa da minha natureza. Então tem 3 coisas muito específicas que fazem parte da minha vida, que se eu deixar de fazer isso, fica um ambiente ruim de conviver, porque fica bagunça. Não é porqueira, é bagunça mesmo, desorganização. O que me ajudou nesse processo foi ter lugar para tudo, ter uma rotina de organização e jogar coisas fora. Tudo isso é uma cadeia, né? Faz parte. Enquanto eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, a organização fica em dia. Se qualquer uma dessas coisas fica defasada, as coisas começam a ficar bagunçadas na minha casa, na minha vida, em todas as áreas da minha vida eu uso isso. Então, ter lugar para tudo, dentro do que é óbvio, todos os livros vão ficar aqui. Na minha cozinha eu tenho um lugar para cada coisa, no meu quarto, no quarto das crianças, em todos os ambientes da minha casa. Tudo tem um lugar. Eu pego algo fora do lugar na casa, eu sei exatamente para onde que eu vou levar aquilo. Todos os ambientes têm alguma coisa preparada para receber. Eu começo a organização por aí. Ter lugar para colocar as coisas. Comecei pela cozinha, na época o ambiente da minha casa que mais tinha coisa, sempre tem muita coisa para guardar. E aí os armários, fiz uma organização categorizada. No canto superior direito do armário vai ficar formas de bolo. A parte de baixo vai ficar as panelas e sempre tendo um lugar para cada coisa. Quando eu organizei todo o armário e faltou espaço, aí eu fui olhando em volta onde eu poderia colocar aquelas coisas que não tinham lugar. Criava um espaço, se tinha um pedaço na pia que eu pudesse colocar um organizador, eu comprava aquele organizador e colocava ali. Então eu fui aos poucos comprando coisas para ter lugar. Eu fiz isso na minha cozinha inteira. Aos poucos eu fui comprando o que faltava. Os talheres tinham lugar para ficar, pratos tinham lugar, panos, tudo. Não ficou nada sem ter o seu devido lugar. Eu fui fazendo isso em todos os cômodos. Então, no meu quarto, tudo tinha um devido lugar. E eu fui no meu quarto, até achei que seria a cozinha, mas o quarto foi bem mais demorado. Cheio de coisinhas, né? E aí, como eu disse, essas 3 coisas principais para mim é como uma cadeia, né? Linkado a isso de ter um lugar para tudo, eu tinha a parte de jogar coisas fora. Estava relacionado a ter lugar para tudo. Quando eu ia organizando os espaços, eu via que tinha coisas que eu não precisava. E apesar de eu nunca ter tido dificuldade em jogar coisas fora, muito pelo contrário, às vezes eu jogava até demais, eu tinha algumas coisinhas que eu nunca usei, guardadas ali, que eu achei que eu fosse usar e não usava. Nesse processo de fazer a organização, de ter lugar para guardar as coisas, eu ia jogando coisas fora. Eu nunca tive essa dificuldade. Meu problema não é acúmulo de coisas, é sempre desorganização do que eu tinha. Mas jogar coisas fora sempre foi fácil pra mim. Eu acho que isso me ajuda bastante em manter as coisas organizadas. Porque quando você fica guardando coisas que você talvez vai usar, que talvez te sirva pra alguma coisa um dia, facilita a bagunça. Ocupa espaço da organização. Porque se não tem lugar para aquilo, se você nunca usa aquilo, pra que serve? A técnica que eu uso pra não jogar o que eu preciso fora, ou não jogar uma coisa importante fora, porque eu já fiz muito isso, de jogar coisa e depois me arrepender, se tiver um valor emocional muito importante, então eu não jogo fora. Porque eu não tenho a dificuldade de jogar. O problema é inverso. Eu jogo muita coisa fora. Eu não sou uma pessoa minimalista. Eu queria dar dicas sobre como você não ter coisas que não são importantes, que não são úteis. Porque eu tenho um monte de coisas que não são úteis, eu gosto de ter. Eu tenho coisas para decoração, eu tenho coisas emocionais, são afetivas e eu não jogaria fora, em hipótese alguma. Não se encaixaria aqui nessa questão da organização. Mas eu jogo fora, não só por não ser úteis, mas é porque eu de fato nunca usei e não tem nenhum valor emocional. E por fim, eu tenho uma rotina de organização. Eu não faço faxina, porque eu não gosto de fazer faxina mesmo. Eu não gosto de ter um dia para fazer um faxinão. Eu sempre fiz isso a minha vida inteira, quando eu era solteira, quando eu morava com meus pais. Pra mim é exaustivo demais, é cansativo e irritante. Você faz aquele faxinão, deixa tudo perfeito, no outro dia, uma casa que vive pessoas vai ter a bagunça. Eu prefiro ter uma rotina de organização diária. Gosto de organizar todos os dias, provavelmente as mesmas coisas. Então, todo dia eu vou varrer, todo dia eu lavo vasilha, todo dia eu limpo, deixo o banheiro organizado. Porque isso pra mim faz mais sentido. E não é que eu vá fazer minha manhã inteira, porque não é faxina, é organização. Então, se eu faço isso todos os dias, eu dou uma limpeza todo dia, tá sempre limpo.
Aí uma vez na semana eu vou lavar o banheiro de forma pesada. Porém, ele tá sempre limpo, porque eu limpo ele, eu tenho os produtinhos de limpeza diária, que eu posso fazer essa limpeza para lavar o vaso diariamente. Então, para mim faz mais sentido. Eu tenho essa rotina de organização diária da casa. Para mim não funcionaria quinzenalmente, uma vez por semana fazer toda uma limpeza, porque eu acho exaustivo e estressante. Eu não me importo da casa bagunçar ou a casa sujar quando eu faço essa limpeza já diariamente. Então eu já sei que eu vou limpar a casa, eu vou varrer a casa. Eu não ligo que aquela casa sujou. Eu já sei que amanhã eu vou passar um pano. Então eu não vou ficar brigando porque as crianças foram lá fora num momento de chuva e acabou entrando e molhou o chão. Elas secam o chão e a limpeza mesmo para aquilo ali ficar brilhando eu vou fazer todos os dias de manhã ou de tarde. Eu tenho os meus horários. Então se eu deixo de fazer qualquer uma dessas coisas, não flui, a casa fica bagunçada. Então é claro, não preciso fazer essa primeira etapa todas as vezes, porque ter lugar para tudo é algo que você não precisa movimentar todo dia, a não ser que eu mude de casa, então tem que criar novos lugares. Mas no dia a dia, não preciso fazer isso, é uma coisa que eu faço uma vez e fica ali. Quando vai entrando coisas novas na família, na casa, um bebê novo, nova rotina da família vai mudar. Cria um novo espaço para aquilo. Por exemplo, quando as meninas começaram a fazer balé, não tinha um espaço para isso. Construir ali um espaço dentro do guarda-roupa delas com organizadores, gavetas separadas para as coisas do balé. Aí entrou jiu-jitsu. Tem um espaço do esporte. Então, tudo que é esporte está naquele espaço ali. Elas sabem disso. Então, eu acabo trazendo espaço para qualquer coisa nova da nossa casa. Onde jogar fora tudo que entra na minha casa, eu analiso se precisa ficar ou se pode ser dispensado. É óbvio que vai acumular de alguma forma alguma coisa, e aí eu vou tirar um tempo, um dia que eu estiver organizando aquele espaço, ou que eu sentar e ver que tem algum acúmulo ali, eu vejo, isso aqui pode ir pro lixo, isso aqui não pode, isso vai pro lixo. Sempre eu faço isso, então eu não tenho um período marcado para jogar coisas fora, mas eu sempre jogo. Aqui onde eu moro, as estações do ano são bem marcadas. Então eu mexo muito nas coisas, eu guardo as coisas nas estações do ano. E esse é um dos momentos que eu também jogo coisa fora. Porque eu tiro, faço essa movimentação das coisas da casa. Então é um momento de praticar essa parte de jogar coisas fora. A rotina de organização é fixa. Sempre vou ter essa rotina. Muda quando eu recebo visitas. Eu não vou ficar todos os dias passando pano, varrendo, aspirador, lavando o banheiro, porque é desconfortável para uma visita. Pode mais cedo, aí eu vou ficar limpando a casa cedo, a pessoa, a visita tá dormindo, eu não faria isso. Mas fora a visita, aí as coisas se ajeitam melhor. Trouxe para minha vida essas 3 bases da organização para manter a minha casa organizada, porque senão vira uma bagunça. E também foi mais forte em mim quando eu tive filhos. Quando a minha primeira filha veio, eu comecei a ficar muito preocupada. Não fosse organizada, se eu não tivesse o ambiente organizado, eu teria dificuldade de ensinar isso para ela e ela não saberia ser organizada. Seria como eu, desorganizada. E isso não é bom. É muito ruim você aprender coisas que são base da sua vida quando você já é adulto, quando você já tá precisando delas ali bem estabelecidas. Difícil para mim, mas eu sou mais organizada hoje porque eu tenho que praticar isso constantemente. Não é natural da minha vida. Se eu não tiver tudo organizado, eu não funciono bem. Eu não tenho isso, infelizmente. Se eu tivesse, com certeza eu seria mais organizada. Eu sei que tem pessoas que não conseguem trabalhar, que não conseguem se alimentar, que não conseguem viver bem dentro de uma casa desorganizada. Não é o meu caso, mas eu prefiro estar dentro de uma casa organizada. Os benefícios são 1000 vezes melhores. Como isso não faz parte da minha natureza, ficar incomodada ao ponto de eu não conseguir trabalhar, eu trouxe para minha vida esses pontos que são específicos e eu jamais posso deixar de fazê-los, porque senão tudo vira uma bagunça. E começou a fazer parte da minha vida. É como escovar os dentes. Não deixo de fazer para que faça parte da minha vida a organização e as minhas filhas possam colher os frutos disso. Depois que eu consegui me tornar uma pessoa organizada, eu colho os benefícios disso. É bem melhor viver na organização. Eu trabalho melhor, eu vivo, minha mente flui melhor. Isso é fato. Só que não é uma coisa da minha natureza. Eu preciso fazer isso de forma programada, forçado. Eu preciso garantir que isso aconteça independente da minha natureza. Então foi assim que eu consegui deixar de ser desleixada e desorganizada. Eu não sou a mestre da organização, mas eu tenho tudo organizado na minha casa e eu tenho lugar para tudo, eu jogo coisas fora. E eu tenho uma rotina de organização. A limpeza da casa nunca foi um problema para mim. Limpar as coisas, deixar o chão limpo, banheiro, isso é uma coisa ok. Mas as coisas bagunçadas, bagunça, não é legal. Parece que se confunde com a sujeira, parece que é uma coisa de que é uma pessoa porca ali. Não é isso.
Mas ainda assim parece, é feio, é ruim de se conviver. Então, como eu não faço a faxina, que está mais ligada à limpeza, eu aproveito esse momento para manter a organização. Eu faço a limpeza diária da casa e também a organização. Eu saio pelos cômodos da casa catando tudo que não está no seu devido lugar e levo para os lugares. Pronto, a organização está feita. Porque tudo tem lugar. Eu só não faço isso no quarto das minhas filhas, porque é elas que fazem, eu já ensinei isso para elas. Elas já sabem onde estão todas as coisas da casa. Elas vão lá e fazem isso. Pronto, a organização da minha casa está ok, porque tudo tem o seu lugar. Eu cato as coisas que estão bagunçadas todos os dias. Elas fazem no quarto delas e a casa fica ok. Uma rotina de organização, que é a limpeza mais organização tudo junto, todos os dias.